Boa noite, gente. A gente vai iniciar hoje o projeto O Filme da Sua Vida. É uma ideia de encontrar amigos, encontrar artistas, professores, pessoas que trabalham com a cultura, com a arte. E é um projeto que surge baseado em leituras e principalmente baseado no trabalho de um querido colega nosso, um querido amigo, que é a pessoa que a gente vai receber agora, que é o professor Cícero César, que tem feito um trabalho incrível de divulgação, produção artística, leitura, tem feito podcasts, vídeos, tem abraçado as pessoas com a arte, com a poesia, com a sua crítica, com a sua percepção da arte e também da realidade. Então, eu vou chamar ele aqui para a gente poder conversar um pouco. Oi, Aceitou. Oi, Cícero. Boa boa noite, noite. Tudo tudo bem? bem? Ah, que bom que a gente conseguiu conectar direitinho. Eu estava te assistindo. Estava me assistindo? Estava nos Eu estava te assistindo. assistindo. Na outra live que a gente fez, É. né, dentro do projeto, eu estava acabando lá do projeto. Eu tenho alguém aí. É, do teu entusiasmo, da tua iniciativa de promover esses encontros, essas conversas. E assim, lá nos bastidores daquela nossa segunda conversa ao vivo, né? Você tem que encontrar também as pessoas, fazer perguntas. E aí eu falei, caramba, o Cícero sempre tem razão, né? Mais uma vez tem razão. E aí me aventurei, mas confesso a você que para mim não é fácil, né? Não é muito simples, por conta da timidez. Então eu quero agradecer muito a você por aceitar o convite, né, para esse que é o piloto dessa série de conversas. A gente tem programação durante todo o mês de junho e julho, É encontrando mesmo já? amigos, é verdade, encontrando amigos, encontrando pessoas que a gente admira. E a ideia é o filme da sua vida, né? Quando eu fiz a primeira chamada e com as pessoas que eu conversei, muita gente falou, Erivelto, é para falar de cinema, é para falar de um filme. Aí, e aí tem a legenda do projeto, nem sempre é sobre cinema, mas de alguma forma a gente vai acabar transitando pelo universo da arte, da cultura e como o universo da arte e da cultura se relaciona com a vida dos convidados e convidadas, né? E você é um poeta, é um professor, é um compositor, é um homem que lida com as artes plásticas, inclusive estava pintando parede também ainda há pouco, né? Então, as artes plásticas em todos os seus níveis, inclusive do ponto de vista artesanal, e aceitou essa proposta, esse convite. Agradeço muito e quero começar, antes de passar a palavra para você, jogar a primeira provocação, né? Cícero, Então, como é o filme da sua vida? Dá para contar para gente? rapaz, o filme da minha vida é um documentário. É um documentário e tem até título. Eu bolei um título para essa É apresentação aqui. mesmo? É, é O Último Canto do Cine. O Último Canto do Cine.
Mandei novamente o convite. Já começamos Oi, assim, Cícero. né? O último canto do Cine. E aí a live, pum, cai. Congela, né? Tá ótimo. É o Muito bem. documentário. Eu sou muito É um fã de documentário, documentário. o último canto do Cine. O último canto do cine. Excelente. O Cícero, eu estava lendo um texto, estou até aqui com o livro na mão, Uhum. Walter Benjamin, Uhum. né? E em algum momento Brecht fala sobre a obra do Benjamin, né? Da existência de uma aura, né? E ele diz que Benjamin percebe que quando a gente olha para uma obra de arte, de alguma forma há uma interação, né, entre o espectador e a obra de arte, mesmo que a gente não consiga no primeiro momento definir, explicar, essa interação existe. E se houver uma conexão, uma percepção pela sensibilidade, pelo intelecto que seja, né, da linguagem, dos motivos, se aquela obra de alguma forma toca no espectador, existe aí o que o Benjamin chamou de aura. Então, o cinema exerce esse fascínio no espectador, exerce esse diálogo, essa ligação. Você se lembra do primeiro filme que você assistiu que causou essa sensação em você, um impacto que te cativou, te deixou impactado ou impressionado com o que você assistiu? Erivelto, o primeiro filme a que assisti, pelo menos aquele filme do qual tenho uma recordação, foi o filme Marcelino Pão e Vinho. É de 1955, mas eu assisti a esse filme no Cine Baronesa, lá na Praça Seca, e com a minha mãe. Quer dizer, eu tinha cerca de 4, 5 anos, provavelmente meu irmão ainda não tinha nem nascido, e aí minha mãe me levou ao cinema para assistir a um filme de 1955 no Cine Baronesa. Eu acho que aí tem um pouco dessa aura, mas no registro da recordação. Quer dizer, eu não me lembro direito do filme, eu sei que o filme é católico, é um filme, inclusive, que foi usado como propaganda, né, de uma ditadura um tanto pesada. Me lembro vagamente de uma cena, mas me recordo de ter ido ao cinema com a minha mãe. Esse fato em comum e num dia de semana. Assim, né? Era o tempo, uma época em que se podia ir ao cinema assim, como um passatempo. Ele é o meu pontapé inicial para toda a discussão do dia do documentário, né? O último canto do cine. Porque, Muito bem. afinal de contas, todos esses cinemas se transformaram em igrejas ao longo da década de 90, sobretudo. Acho que aí é realmente o último canto do cine, né, nesse ponto. Muito bem, Cícero. Então, você preparou
um texto. O Último Canto do Cine vai falar, então, dos cinemas de rua, vai falar dessa transição do espaço público do cinema para um outro tipo de espaço público, nem tão público assim, é isso? Continua sendo público, mas já não como sala de cinema, né? A sala de cinema se confunde com a história, com a minha história no Rio de Janeiro, né? Eu começo na Praça Seca, a primeira recordação não foi o primeiro lugar onde eu morei no Rio de Janeiro, mas, como eu disse, é o pontapé inicial. E da Praça Seca eu vou para Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro maravilhoso, assim, tem muitas saudades de Vila Isabel, mas não tinha cinema. Vila Isabel não tinha cinema. Para a gente ir ao cinema, nós tínhamos que ir para a Praça Sans Penha. E aí era o paraíso, né? Mais uma vez vem a palavra Meca, porque tem uma rua na Tijuca chamada Conde de Bonfim, e era uma rua polvilhada de salas de cinema, desde o início até o final. Assim, acho que havia mais de 12 salas de cinema. Eu me recordo claramente de algumas salas. Uma delas... Falando de anos... Está falando de anos 70, anos 80? Anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Foi o período da minha vida em Vila Isabel. Me lembro do cinema. Eu me lembro, por exemplo, do América, assim, Arte Deco, aquele cinema assim, majestoso, né? Assim, te acolhia. E também foram, como o Cine Baronesa, muitos daqueles cinemas também de rua, salas de cinema de rua, se transformaram em outra coisa. Ainda com uma certa aura, mas se transformaram em outra coisa. É verdade, a aura permanece, mas ela se transfigura para um outro processo. É verdade. Você preparou um texto, Cícero, para apresentar? Sim, eu já estou falando dele. É mesmo? De cinema, sim. Maravilha. Então, e assim, pode falar, Rei. Vila Isabel, vai de Vila Isabel para Sans Penha. E lá, assim, que filmes você assistia lá nesses cinemas? Quais eram os preferidos? Os filmes que... Os filmes da... Ou os mais marcantes, né? Talvez o ET. Talvez o ET seja o filme mais marcante dessa época. Porque tem a primeira vez do ET no cinema, depois tem a segunda vez do ET no cinema, e são 2 vezes que eu morro de chorar. Eu assisti ao ET 2 vezes no cinema e chorei. E também quando passou na Globo, eu também chorei. Que é exemplo de Marcelino e Pão e Vinho, eu não falei disso. Marcelino e Pão e Vinho é exemplo de um filme que tem um astro mirim, chamado Pablo Calvo. Assim, o rapaz foi um baita sucesso, morreu muito cedo, morreu muito jovem, morreu com 54 anos, assim. Estava pesquisando. Essa coisa, a infância, o filme ele é todo filmado de baixo para cima, né, para que os adultos fiquem cada vez maiores, né, e tem aquelas cenas de efeitos especiais que hoje são risíveis. Aí nós voltamos outra vez à questão da aura, né, e a questão da reprodutibilidade técnica, né, desses movimentos que são tão ágeis que daqui a pouco o que era tão difícil de fazer vem um outro meio e faz com uma facilidade. Com muita facilidade. Mas a cena ainda é impactante daquela criançada cruzando, né, os céus e a lua cheia ao fundo, ainda é uma cena muito bonita. Você sabe que eu nunca assisti o ET, eu nunca vi. Não? Você nunca vi. Ver. Eu preciso ver. É um filmaço, você precisa ver. Eu não sei explicar o motivo de não ter visto, mas nunca vi. Tem uma moça, né? Eram todos atores mirins, né? O elenco principal era formado por atores mirins.
mas acho que só uma moça que realmente obteve sucesso. Eu não me lembro o nome dela, é uma lourinha, bonitinha, ela estava... É Drew Barrymore. É ela mesma, ela mesma. E ela continua fazendo muito sucesso, mas ela era linda quando era pequenininha, assim, uma doçura, uma doçura. Teve os Goonies também, mas eu não sei se eu assistia Goonies no cinema, não. Eu ficava entre Goonies eu assisti. O Bruno e Tijuca já era um cinema que, ao contrário do América, era um cinema que era no subsolo, era numa galeria na Tijuca, ali na Praça Sans Penha mesmo. Aí você tinha que andar um corredor assim sinuoso e chegava ao cinema, assim, entendeu? Assim, tudo fechado, né? Assim, perigoso a beça, né? Mas porque se tivesse sei lá, um incêndio, as pessoas morreriam ali, né? Até voltar, subir de novo. Caramba! Escalar aquelas rampas sinuosas, imagina. Mas era o cinema meu favorito. Eu assisti a filmes sozinho ali. Sozinho. E as salas de cinema de que você se recorda, né? Aqui, por exemplo, em Campo Grande, tínhamos o Cine Palácio, né? Que era um cinema bonito, também na mesma linha do que você colocou, né? Cinema que se transformou em uma outra coisa. Era uma sala de cinema e assim, eu me lembro que era muito bonito o espaço. Era algo entre o clássico, cadeiras confortáveis, o ambiente climatizado. Era muito bonito. É o equivalente aí a uma grande sala de teatro, por exemplo. Só que nós, na minha época de garoto, íamos para assistir a filmes populares, como os Goonies, os Trapalhões, principalmente, né? Que eram filmes muito populares para a minha época de garoto. Né? Como era, que recordação você tem dessas salas de cinema, da impressão que você tinha? Olha, assim, era muito espelho, né? Uma coisa assim, tinha muito espelho na sala, aqueles reflexos todos, candelabros enormes, né? Que era o caso do América. E os Trapalhões também. Os Trapalhões, eu me lembrei muito de você ao montar o meu texto, porque os Trapalhões faziam no cinema mais ou menos o que o Roberto Carlos fazia na música. O que eu quero dizer? A garotada esperava um filme dos Trapalhões. Sabia que durante as férias teria que ter um espaço de um dia para assistir a um filme dos Trapalhões. Assim, eram 2 filmes por ano. Era 2 filmes por ano, com o mesmo enredo praticamente, com o Renato Aragão terminando sozinho ao som de uma música triste, a gente chorava. Poxa, mas eu adorava os Trapalhões. Assim, foi difícil para mim, foi algo difícil me separar dos Trapalhões. Eu sou Renato Aragão, santo Trapalhão, sou Dedé. Faz parte de uma formação emocional, né? Sim. Faz parte de uma formação emocional. E eu fui ver um dos filmes dos Trapalhões no Engenho Novo, porque eu saio de Vila Isabel e vou para o Engenho Novo. E no Engenho Novo, eu ainda morava em Vila Isabel, mas o meu pai nos levou ao Cine Santa Alice para ver o médico, o monstro e o Trapalhão. Peraí, eu tenho aqui a minha colinha. É o monstro e o Trapalhão mesmo. Fomos meu pai, meu irmão e eu, e assistimos ao filme ali no Santa Alice, no Engenho Novo, que também se transformou em outra coisa. Caramba! Depois nós fomos morar ali, e aí o cinema só sobrou o pipoqueiro. Tinha aquela carrocinha da pipoca, né? Sim. Né, que também faz parte desse entorno da recordação. Né? Você comprar seu saquinho de pipoca, você comprar a sua bala boneco, né? Essas coisas que a gente fazia. Cinema daquela época... Drops caramelo. Sim, pastilha garoto, né? Isso. Drops Kids hortelã, tem todo essa verdade. De doces. Mas a minha favorita era a bala boneco, que era rosa, parecia um sarcófago. Assim, eu gostava muito. Me deu muitas cáries, mas também me deu muitas alegrias. Né? No Engenho Novo, eu estou na adolescência, Reis. Isso já é na adolescência, no Engenho Novo?
Aí o Engenho Novo é um bairro que fica entre o Meia e Vila Isabel. E aí, 13, 14, 15 anos, aí já saem patota para ver os filmes, né? Já sai uma patota. Aí tem o Robertinho, por exemplo, que era o garoto mais bonito da turma, né? Todas as meninas gostavam do Robertinho. E eu ficava puto com o Robertinho, não porque as garotas gostavam dele, mas porque ele demorava demais para se arrumar. Estava todo mundo mesmo, é. esperando já para pegar o ônibus, né? E o Robertinho estava penteando o cabelo, tinha aqueles cabelos. Tinha uma produção para o Robertinho ir ao cinema. Tinha. Sempre se dava bem. O Robertinho sempre se dava bem. Assim. Toda vez que eu encontro um aluno galã, eu me lembro do Robertinho. Assim. O Flávio Pimentel é um pouco o jeito do Robertinho. Assim. O Flávio Pimentel, nosso amigo, professor Flávio Pimentel. O Robertinho, nessa coisa. Assim. E isso a gente está falando, Cícero, de cinemas de rua, não é? O pessoal que está assistindo, não é? Cinemas de rua, não é o cinema do shopping. Não, ainda não. Ainda não. Nessa época, está chegando ao Brasil o videocassete. Pelo menos assim, as pessoas poderiam comprar, a classe média começa a usufruir dessa novidade, a classe média brasileira, né, que é o videocassete. Eu me lembro que tinha 2 formatos, o Betamax, eu acho que o que vingou, o Betamax não vingou, o que vingou foi o VHS, é isso? VHS. Aí assim, já começa a ter cinema em casa, né? Aquela coisa. Mas eu gostava de ir ao cinema. A sala escura, a patota ou a namorada. Já tinha namorada nessa época e gostava de ir ao cinema com a namorada. Assim, né? Assim, era aquela coisa de domingo, né? Domingo, de sábado, né? Aquela atividade que é para você dar uma volta, espairecer, entendeu? Ir ao cinema. E aí eu ia ou na Tijuca ou no Meyer. O Meyer também tinha cinema. Havia 3 ou 4 bons cinemas além do Imperator. Porque eu não assistia nenhum filme, pelo menos eu não me recordo, eu não assisti filme no Imperator. Você sabe o que é o Imperator, né? Agora virou uma casa de shows, um centro cultural. Sim. E era um cinema enorme. Era um cinema, assim, absolutamente enorme. Enorme. Mas eu não assisti a filmes ali, ou não tenho nenhuma recordação de cinema dali, não. Havia cinemas na Arquias Cordeiro, perto da estação, na Dias da Cruz, e aí a grande sala de cinema era o Cine Imperator, não é isso? Acho que a garotada não... sim, isso. A garotada não tem a menor ideia do que significava o cinema daquela proporção, né? Assim, cinema era majestico, né? Como dizem os ingleses. Assim, poxa, é enorme, o cinema é enorme. Eu assisti ali o cinema na Dias da Cruz. E assisti uma vez um cinema que era meio poeirinha, né? Ainda tinha essas histórias, né? O Cine Poeira, que é o banco de madeira, né? É o banco de madeira. Eu assisti com um grande amigo meu, chamado Sérgio de Oliveira Faria. Nós assistimos a O Império do Sol. É um filme muito impactante, né? Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um garoto na Segunda Guerra Mundial. E tem uma cena que ele tenta ressuscitar um homem, né? Fazendo aquela massagem cardíaca e o homem expede sangue. E ao fundo tem a nuvem, né? Aquela nuvem tipo cogumelo, né? Da bomba nuclear sendo jogada sobre Hiroshima ou Nagasaki. Né? É um filme, outra vez, um filme de criança. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, completa, por favor. Eu já terminei. Assim, um filme... Não, enquanto você está falando do Império do Sol, eu estou pensando aqui que hoje, você é professor, eu também sou professor, tem pessoas nos assistindo agora que também lidam com a educação, são professores e professoras. Hoje, não é? Quer dizer, hoje, numa situação normal, fora a pandemia. Vamos imaginar o contexto normal do dia a dia na sala de aula, nos tempos atuais. Se você leva a turma ou para o auditório da escola, ou leva o teu projetor, o teu notebook
para exibir um filme na sala de aula hoje, já há um grupo de alunos, já, professor, filme, não sei o quê. Já. Mas assim, não sei como era para você, mas na minha época, quando um professor levava, não estou falando de levar um videocassete, que era uma coisa, para a minha escola, que era uma escola pública, impensável. Quando um professor contava na sala de aula sobre um filme que ele havia visto no cinema, era como se a gente estivesse assistindo também. A pergunta que eu quero fazer a você, baseada nesse contexto, é a seguinte. Lá na tua adolescência, você estudando, coisa e tal, os professores falavam sobre os filmes, falavam sobre cinema, como era essa relação de troca cultural a partir da experiência do cinema, ou da música, ou do teatro, enfim. Claro, a ideia é a gente transitar em algum momento pelo universo dos filmes, mas, de um modo geral, os professores falavam dessas experiências em sala de aula para vocês? Como era? Eu tive uma experiência decisiva no ginásio. No ginásio, não. Ginásio, oitava série, sétima, oitava série é ginásio, né? Agora é ensino fundamental 2, mas era ginásio. E a minha professora de artes levou a turma à sala Cecília Meirelles. E, assim, você sabe, tanto quanto eu, quão é difícil fazermos esse tipo de excursão. Porque você tem uma burocracia toda, né? É perigoso, inclusive. Né? E nós não fomos uniformizados, né? Mas houve a autorização, nós fomos à sala Cecília Meirelles, no centro da cidade, assistimos a um concerto. E até hoje eu me lembro disso. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante da escola, além dos amigos que eu fiz na escola. Eu tenho amigos dessa época, da escola Equador, entre a Burros e o Doutor. Eu saí doutor de lá, né? Eu saí um Burros, mas paciência. Eu tenho lembranças, eu ainda mantenho contato com algumas pessoas dessa época, amigos, são amigos meus, amigos meus, a gente briga muito, né? Por questões paralelas, né? A gente sabe que a gente está vivendo em um mundo meio paralelo, né? Mas a gente é amigo. Eu adorei esse dia da sala Cecília Meirelles, porque foi a primeira vez que eu vi as meninas sem uniforme. E eu olhei o pé de uma menina, assim, falei, nossa, que coisa linda, assim, porque, né, você descobre que a vida é inteligente, né? E assim, o amor, ele tem esses detalhes, né? Assim, você vai descobrir que aquilo ali era amor, poxa, anos depois, né? Assim, que beleza, que mulher linda que aquela garota era, e se tornou, provavelmente, mas o tempo passou. Essa professora e outra professora de arte do Ferreira Viana foram pessoas muito decisivas, porque elas conseguiam me entender. Sobretudo a professora do Ferreira Viana, ela conseguia me entender, eu era meio bagunceiro assim, ela me dava atividades para fazer e eu fazia. Assim, ia canalizando a energia. Assim, era uma estratégia, mas era legal pra caramba. Essa professora usava slide, passou Pink Floyd, passou Clayton Cledir, levou a gente... mesmo? Essa professora do Ferreira Viana, Dona Áurea, de uma Brasília, andava assim, dirigia coladinha assim, mas era o máximo, entendeu? Então ensinou rock pra gente, manifestações musicais, sobretudo, artes plásticas. Chegou a assistir algum filme na escola, exibido na escola? Rapaz, eu não me lembro disso, nem na escola e acho que talvez nem na faculdade, mas se falava muito sobre o cinema e aí a gente fica nessa história, né, de querer saber daqueles filmes que os professores comentam tanto, né? Mas é um momento mais à frente, assim. Queria te falar que eu estou em Vila Isabel, já estou no Engenho Novo, mas eu tenho recordações do cinema em Maceió. Eu fui ver um filme chamado Full Metal Jacket, que acho que é Nascido para Matar, acho que foi o título em português. É do Stanley Kubrick. É um filme que vem depois do Platoon. O Platoon é um filme que ainda tem uma carga de heroísmo, de ingenuidade perdida, né?
um filmaço, Platoon, esteticamente falando, né? É aquele menino que vai para a guerra e descobre o horror. E no Full Metal Jacket, o horror já começa no treinamento. Você já assistiu a Full Metal Jacket? Não. Assistiu? Não. O treinamento é assim, tem um gordinho, né? O gordinho é o que a gente chama em jargão militar de mocorongo. Ele não consegue fazer o treinamento corretamente. E por isso é castigado assim, castigado severamente pelo sargento. Sempre, assim, é obrigado a marchar chupando o dedo de calça riada, coisas do tipo, sabe? Nossa. E aí ele é bom em tiro. Ele é bom em tiro, esse gordinho. E aí o filme se divide em duas partes. A primeira parte termina ali, com um gordinho mostrando que aprendeu a manusear o fuzil e pau, dá um tiro no sargento. Aí é a primeira parte do filme. A segunda parte do filme é o pessoal no Vietnã, mas com a cabeça ligada em outras coisas e a guerra comendo solta. E o filme termina com o pessoal, os soldados marchando ao som do hino do Mickey Mouse. Assim. Então, o Stanley Kubrick ele é mais hardcore do que o Oliver Stone. Né? Assim, é um filme muito duro, muito cínico, assim, muito perturbado, né? Perturbador também. E de Maceió, eu me lembro do cheiro da pipoca, que ela levava mais manteiga. E de uma vez que eu fui ver um filme do 007 com Roger Moore. Eu acho que não faz nem parte da saga. Acho que essa é a tua praia. Você pode até me ajudar. E eu fui assistir o filme e adorei aquele 007, porque era um 007 já perdendo o encanto. Estava gordo, errava, não se dava bem sempre. Eu estava achando aquilo o máximo. E aí eu olho para cima, Erivelto, olho para cima, cara, e percebo que o cinema não tem teto. O teto tinha sido retirado, assim, eu estava assistindo o filme como se fosse um drive-in. E eu olhava, vi o filme, olhava para cima, via aquela tela azul salpicada de estrelas, assim, um negócio que nunca mais saiu da minha cabeça. Se eu tiver que falar de cinema, eu tenho que falar desse Caramba, momento. deve ter sido uma imagem incrível de se ver. Né? E, poxa, eu tinha que ser, sei lá, aquilo ali acontece uma vez na vida, sabe? Se você ia a um cinema, um cinema bem rastaquera, mas que tinha aquela coisa belíssima. Aquela coisa belíssima. Você já, não era deliberado. Você já pegou uma sessão de cinema que as pessoas aplaudissem ao final do filme? Já, mas aí foi meu irmão. Em Buena Vista Social Club. Assim, tem pessoas... Eu gosto assim, por exemplo, se o cara gosta de comer, eu gosto de levar esse cara para o restaurante. Para ver como é que esse cara, o prazer que aquele cara tem, ele me enche de prazer também. E a mesma coisa com meu irmão com cinema ou com música. O Buena Vista Social Club é aquele documentário do Wim Wenders sobre a velha guarda de Cuba, né? Um pessoal que ficou meio até para escanteio com a Revolução Cubana, e o Wim Wenders vai filmar e redescobre aquele pessoal que volta a fazer muito sucesso, né? Com o Pai Segundo, Ibrahim Ferreira, aqui cantou também com Maria Bethânia, esqueci o nome dela. É uma cubana que veio cantar com Maria Bethânia também. Daqui a pouco eu me lembro. Essa galera toda. Tinha um pianista que parecia meu pai, mas tinha uns dedos enormes. Aí meu irmão se chama Denis. O Denis assistiu aquele filme. Quando o filme terminou, meu irmão se levantou e bateu palmas, entusiasmado. Puxou o aplauso ou aplaudiu sozinho? Ah, ele aplaudiu. Quando passou o filme Aquários, o Aquários também não foi palmas, mas foi o Fora Temer, assim. 5 pessoas se levantaram e gritaram Fora Temer. Caramba. Ao final de Aquários. Eu não gritei, não. Assim, eu acho que eu não me sentia à vontade de gritar ali, nem de fazer o papel de gritar, mas assim, as pessoas realmente se entusiasmaram e disseram Fora Temer. Né? Eu já falei sobre o Engenho Novo, das Namoradas, do Império do Sol, já falei do meu irmão no cinema. O meu irmão já brigou no cinema.
O meu irmão já brigou. É mesmo? É sério. A gente foi assistir a um filme do David Lynch. Era carnaval. E aí fomos no shopping. Eu não falei dos shoppings. Fomos ao shopping Guatemi, porque a gente morava em Vila Isabel e aí tinha o Campo do América. Aí o Campo da América foi vendido e ergueram um shopping chamado Shopping Guatemi, um shopping pequeno, bem vertical, mas morando no Engenho Novo é o shopping mais próximo, né? Ele, carnaval, a gente não estava a fim de pular, assim, sou maior prego, ele também, fomos ao cinema, fomos ver Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive, coisa assim. Um filme do David Lynch, assim, ele editou de uma maneira muito louca, assim, mas é um filme que fala boa noite. Não sei, tem alguém dizendo boa noite, tem que dizer boa noite. E é um filme que fala sobre aquela coisa do sonho de virar a estrela de cinema que não se faz. Então, você faz o quê numa cidade que vive do cinema? Quer dizer, você é duplamente prostituído. O filme é sobre isso, é sobre a ilusão, é sobre se prostituir, é sobre não ter espaço nem para trabalhar como extra, entendeu? Então você vive num limbo. E o filme lida com isso, mas ele edita as cenas de uma maneira muito, muito, muito maluca, mas o meu irmão entendeu o filme. E as pessoas saindo assim... Eu não entendi nada desse filme. Esse filme é uma porcaria. Meu irmão, não. As pessoas frustradas com o filme. Saíram, não é porcaria, não. Aí começa a discutir, assim, mas nesse nível, né? Assim, você não está entendendo nada de filme, não sei o quê. Eu olhando assim, para calma, cara, mas é o tipo de reação que ele tem. É o tipo de reação que ele tem, assim. Ele gosta muito de cinema, ele estuda filosofia, escreve sobre cinema, escreveu sobre o Viridiana, acho que é de Punhel, o filme, e está muito ligado ao cinema. Está muito, muito ligado ao cinema. O cinema também faz... E está estudando, né? Estuda Deleuze, estuda esses caras que são teóricos barra, né? Top, né? Peso pesado do cinema, né? Assim, pessoas que pensaram a linha francesa e tal, mas são pessoas que entendem de cinema. Bem, nós chegamos ali ao cinema de shopping, né, Erivel? Assim, o cinema de shopping já tinha ali antes de eu ir para a faculdade, né? Assim, mas tinha o Norte Shopping, com os seus cinemas, aquele esquema, né? Aí a sala de cinema é incorporada ao shopping center e o que acontece é que o filme é um dos elementos da ida ao cinema. Quer dizer, as pessoas podem nem ver o filme, né? Mas aí compram a caneca do filme, compram a bala, compram a pipoca, e aí começa aquela discussão de falar, poxa, o cinema tá caro, né? Claro, o cinema está muito caro. Para você assistir cinema em uma sala de shopping center, você ao tempo inteiro, né, você é seduzido, né, aliciado para comprar coisas. Não é como ir ao Cine Baronesa com a mãe. Não é mesmo. No máximo uma pipoca e tá bom. Né? Eu acho e a pipoca barata, né? Pipoca barata. Hoje em dia, pipoca no cinema... barata, assim, não é a pipoca cara, não. Mas a gente ia, pô. Sempre foi uma diversão minha, mais do que o teatro. O teatro por falta de oportunidade. Assim, eu amo teatro, mas assim, vocês em Campo Grande, vocês têm um teatro ali à mão, né? Houve uma época das lonas culturais também, né, que ia tinha Realengo, Timbangu e Campo Grande, né? A Zona Oeste aqui também tinha em Anchieta e também tinha em Guadalupe, né? Eram 5, assim, acho que eu conheci, eram 5. Quer dizer, isso faz com que a cultura se mexa, né? Que as pessoas estudem, façam seus cursos, mas também estudem outras coisas que não estão diretamente ligadas ao curso.
para a gente, Reis, que para nós dois que somos de letras, para Flávio que é de literatura, assim, não basta conhecer a literatura, não basta conhecer a língua no sentido gramatical. Quer dizer, você precisa estar muito atenado ao cinema, por exemplo, às artes plásticas, à dança, né, à música, tanto a música popular quanto a música sinfônica, clássica. Né? Havia projetos maravilhosos por preços, assim, sei lá, R$ 1 ou gratuitos, eventos gratuitos. O pessoal tem que ir, peça licença, mas vá. Isso, também tinha Alguém está comentando que tinha Vista Alegre, né? Uma lona cultural. Assim, era um espaço muito bacana que era frequentado. Eu tô chegando e espaços de encontro também, né? Sim, são espaços de encontro. Poxa, para a nossa profissão, o teatro é muito importante. O olhar no olho do aluno, a própria emissão vocal, né? O controle de turma, né? Saber falar para um público mais amplo, né? Ouvir, né? Saber deixar o outro falar, né? Às vezes até sabendo que o outro, sei lá, de repente a resposta não é tão boa assim, mas faz parte, né? Isso é dialogar, é necessário, faz parte. E há um jogo de interação, né? Em todas essas práticas que você está citando, né? Sim. Não é um assistir passivamente, é estabelecida uma conexão. O teatro é maior do que as artes. A música popular também, porque também é teatro, entende? É teatro ao vivo, né? Aí tem essa coisa do DVD que populariza muito, né? A gente tem condição de assistir aos filmes em casa, mas também assiste um montão de filme que não tem nada a ver. Assim, a orientação, uma boa é a orientação do professor também, selecionando, explicando, colocando os filmes em uma linha histórica, né? Para que o aluno comece a perceber o que aquele filme quer dizer. A conversa sobre o filme é sempre muito boa, né? Eu acho que sim. Que é uma coisa, talvez, que a gente tenha mais dificuldade em conversar, por exemplo, sobre um livro. Você passa um livro, trabalha um livro em sala de aula, a turma tem 40, 2, 3, 10 leem. Aí você conversa sobre o livro, mas nem todo mundo lê o livro. Agora, o filme, como você citou, as pessoas já saem do cinema burilando as ideias, né? Mesmo que elas não tenham entendido muito. Eu faço isso, eu faço. Agora, é uma coisa você sair do cinema e acabou o filme e cai dentro de um... como é que eles chamam aquele espaço de restaurante dentro A praça de alimentação. A praça de alimentação, né? Assim, poxa, é um choque, né? Você está afim de pensar, né? O cara já te oferece comida e tal, assim. E tem um certo preconceito com os filmes que eu gosto de ver. Assim, estou chegando à faculdade, início da década de 90. Aí eu começo a frequentar os filmes lá de baixo, que são os filmes cabeça, né? Estação, era Espaço Unibanco, agora é Estação, mas você continua mais ou menos o mesmo esquema, né? Quer dizer, eu ficava me perguntando, poxa, será que eu nunca vai passar um filme desse lá embaixo, né? Onde eu moro? Ali? Quer dizer, eu tenho que me deslocar para a Zona Sul, que pode ser bem penoso a depender de onde você mora. Eu namorava uma moça que morava em Auma, tinha metrô ali, a gente pegava o metrô e pimba, para a Zona Sul, para ver filmes. Filmes assim, inesquecíveis para mim. Assim, Sansara, por exemplo. Sempre falo de Sansara. A Viagem do Capitão Tornado. Tu já viu esse filme? Não. Não, do Ettore Scola. Eu acho esse filme extraordinário. Assim, é comédia dell'arte. Assim, é o filme, poxa, Ettore Scola é gênio, né? Pô, mas esse filme me deixa assim, muito emocionado. Porque assim,
É a história de um sujeito, mas aí no final você percebe que aquilo ali é uma peça. O que está sendo contado é a narrativa de uma peça. Isso chega ao final, assim, é muito bonito. É muito bonito a viagem do Capitão Fracasso, a viagem do Capitão Tornado em português. Eu adorava esse filme. Sansara é a história da gente. A história Sansara quer dizer reencarnação, travessia. Travessia nesse sentido de que, para algumas religiões orientais, né, você tem que cumprir um ciclo de reencarnações. Então, isso tem a ver com a palavra Sansara. E a história de um cara que fica 3 anos, 3 dias e 3 horas em profunda meditação. E volta para o seu templo. Quando volta para o seu templo, ele tem uma ereção. E ali sai do templo. E vai viver a vida com uma mulher. E aí depois trai a mulher com uma muçulmana. Quer dizer, o cara chegou à iluminação, ficou 3 anos, 3 dias e 3 horas na posição de lótus. Mas não durou 3 anos. Não durou 3 anos no mundo concreto, no mundo real, o mundo das relações interpessoais. É assim, é um filme que mexe muito comigo, porque de alguma maneira eu me identifico com esse homem. O difícil mesmo é viver a vida, né? O dia a dia, o contato com as pessoas, as dificuldades que surgem com o contato das pessoas. E nisso a mulher com quem ele se casou e com quem ele teve filhos, é muito mais safa. Quer dizer, ele se dedicou tanto ao plano espiritual que deixou de lado esse jogo de cintura que é tão necessário para viver e tão religioso quanto, né? É a prática religiosa no dia a dia. Eu adorava esse filme. Eu não sei se eu consigo assistir, talvez não. Eu fiquei pensando, Cícero, como é que você transitou dos filmes mais populares, das salas de cinema lotadas, né, dos subúrbios, da Zona Norte, para esses filmes que você chamou de filmes cabeça, conceituais, das salas de cinema mais restritas nos espaços culturais na Zona Sul. Como foi essa transição? Não sei. Não sei. Talvez tenha a ver com o fato de estar na faculdade. Aí você começa a ler mais as resenhas dos jornais, que ainda tem isso, né? O jornal fazia a resenha. Aí fala, esse filme aí tinha um bonequinho aplaudindo de pé, aí tu marcava assim, tá? Esse aqui eu quero ver, interessante, né? Uma novidade. O bonequinho era do jornal o Globo, né? Saía do jornal o Globo e aí dava notas aos filmes, alguma coisa assim, não é? Uhum. Sim, é isso mesmo. Classificava os filmes. O bonequinho aplaudia de pé e você, opa, isso aqui pode ser bom. O bonequinho dormia, você falava, não, mas então nesse eu não vou. Ou então, o problema é do bonequinho que dormiu, eu vou lá e vou assistir assim mesmo. Eu vou. E era isso mesmo. Assim, eu ficava querendo saber quem era o bonequinho, quem eram as pessoas que assistiam, porque só aparecia a sigla, né, dos nomes, mas não tinha o nome de quem era o jornalista que fazia aquelas críticas. Eu queria saber quem era. Porque muitas vezes eu fui influenciado pelo bonequinho e saí do filme igual as pessoas que brigaram com o teu irmão sem entender nada. Olha, o bonequinho aplaudiu, eu não entendo, eu queria aplaudir também. Em alguns filmes a gente tem que ter realmente mais estofo para assistir. Outros filmes te pegam na cabeça. Por exemplo, Fellini. O Fellini, ele entrou na minha vida aos 30 anos. Eu já separado e teve um clube de cinema lá em Bangu. O clube de cinema não foi muito à frente, mas a gente passou Fellini. Passou um filme chamado Amacor, que significa lá no dialeto do Fellini, e eu me recordo. Eu adorei aquele filme.
Porque eu venho de uma realidade que é de Maceió, eu viajava para Maceió o tempo todo. As personagens fantásticas existiam em Maceió, existiam nas casas dos meus familiares. Quer dizer, então aquilo ali tudo era possível, que era risível, engraçado, por ser assim, inusitado, para mim não era. Assim, é um filme que eu adorei, eu adoro Fellini. E essas, sabe, há muitas pessoas como a gente, Erivel, com sede de conhecimento, com vontade de discutir mais profundamente a literatura e o cinema, as artes em geral. Né? E a gente vai se embrenhando, vai conhecendo algumas pessoas. Eu cá tenho minhas dúvidas se isso é possível de ser ensinado. Assim, eu não sei, a gente pode ensinar a história, né, dos filmes, essas coisas. Agora, essa paixão pelo conhecimento, eu não sei se dá para ensinar. Entendeu? Daí aquela tua reação que você mencionou de alguns autores, pô, professor, vai passar um filme. É bem provável que no cinema hoje, a gente não tem ido ao cinema há 2 séculos. Tempo. A gente chegou a ver filmes, não vimos um filme juntos? Sim. Qual foi o filme que a Sim. gente viu? Ah, não me lembro mais. A gente viu um filme juntos. A gente viu um filme juntos. E foi lá no shopping lá de Campo Grande, naquele shopping grande lá, bonitão. Vamos lá. Não, mas hoje, Ah, não me lembro, mas isso era 2013, enfim, mas... mas vamos ver. Alguém está comentando aqui, assistindo a gente, comentando o seguinte. É uma história de alguém que saiu do cinema impactado pelo filme e que foi à livraria imediatamente e comprou o livro que deu origem àquele filme. Aí eu aproveito esse comentário para fazer uma provocação. Isso já aconteceu com você? E assim, clássico. Leu o livro, aí saiu uma versão cinematográfica do livro, foi assistir. Como foi? Já teve a reação de, nossa, tudo do livro está no filme, ou já saiu aborrecido porque era uma outra coisa? Conta pra gente. Conto, sim. O primeiro filme tem esse diálogo entre cinema e literatura, foi Dona Flor e seus dois maridos. Eu primeiro vi o filme, depois li o livro. Eu achei o filme muito bacana, o Dona Flor e seus dois maridos, a Sônia Braga exuberante, tava a música é a flor da pele, né? Assim, a trilha sonora do filme. O outro filme, e conta, é aquele do Guimarães Rosa. Tem a Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu adoro. Que assim, eu li o conto, aí depois vi o filme da primeira versão, depois assisti o filme da segunda versão, que é com o Chico Anísio faz o papel, mas acho que é o rapaz que trabalha em cinema, aspirinas, urubus, eu acho. É o João Miguel? É o João Miguel. O João Miguel trabalha nesse filme. E assim, eu não me lembro o diretor. Joãozinho bem é Zé Maia. Zé Maia, Zé Wilker. José Wilker, tem a capatota de cinema, né? Sim. Assim, aí, e para mim são filmes difíceis, né? Também tem a história de Vidas Secas. Vidas Secas eu li, a gente na escola, de vez em quando éramos obrigados a ler um livro, aí escolhi de Graciliano Ramos Vidas Secas, por ser mais fininho, né? Sem nos avisar que aquilo ali era de uma potência incrível. Né? É mais fininho, o cara lê e tal. Li. E já na faculdade, com a minha primeira mulher, nós fomos ao Centro Cultural Banco do Brasil para assistirmos a uma versão remasterizada de Vidas Secas. E a atriz que fazia Retirante estava no cinema, e nós nos levantamos e aplaudimos. Para a gente é praticamente inevitável. Assim. Você vê o filme, lê o livro, comenta, vê como o diretor fez os cortes, etc. Assim, é inevitável, a gente faz isso o tempo todo. Assim, eu não sei, eu sou mais
do livro, mas também eu curto muito audiovisual, entende? Assim, eu não entro muito nessa bola dividida, do tipo, qual é o melhor, qual é o Associar melhor. uma incompatibilidade ou a superioridade de uma linguagem sobre a outra, a linguagem do livro ou a linguagem do audiovisual. São ondas diferentes. Assim. Dá para conversar. Eu gosto de cinema porque o cinema você assiste, às vezes, com milhares de pessoas. Né? Milhares de pessoas assistem ao mesmo tempo. Reis, eu não sei. Eu queria falar de um projeto aqui, que é perto de Guadalupe. Eu não sei se você ouviu falar nesse projeto de um cinema popular, cinema digital popular, aqui em Guadalupe. Se chama Ponto Cine. Sim. Ponto Cine era aqui pertinho daqui de casa. Laila e eu costumávamos ir praticamente todos os domingos ver filmes ali. Pagava-se... O ingresso era R$5, para quem está escutando a gente, R$5. E aí nós pagávamos, o professor paga meia, então pagava R$3 para ver o filme, qualidade digital, caramba, e cinema sempre vazio. Sempre vazio. É uma pena, assim. Chegou um momento que a barra ficou tão pesada porque o cinema foi instalado num shopping pequeno, ali em Guadalupe, assim, meio entre o fogo cruzado, né? Mas nós tínhamos coragem suficiente para assistir os filmes e valia a pena, valia a pena. Assim, a qualidade era boa, entende? Mas ficou para trás. O Marcos Pacho também frequentou, até conhece lá o responsável pelo projeto. Era assim, eu pensei em fazer meu aniversário. Assim. Eu levei o pai da Laila para ver um documentário sobre o Fla-Flu. Assim, Caramba! O neto do Nelson Rodrigues estava... houve debate depois da exibição do documentário e o neto do Nelson Rodrigues estava comentando lá um jogo do Brasil-Paraguai que tinha, sei lá, mais de 100 mil pessoas, mais de quase 120 mil pessoas no Maracanã. Aí Caramba! Meu sogro levanta o dedo, eu estava lá. Testemunho ocular da história. O cara falou assim, pô, eu tenho inveja de você, hein? Tenho inveja de você. Foi um Brasil-Paraguai em 1969. Meu sogro não me deixa esquecer. Esse projeto ficou aí a ver navios, sabe? Assim, um projeto com que a gente sonharia, bancaria, apoiaria, por ele lutaria, entendeu? Abraçaria imediatamente a exibição de bons filmes com boas discussões. E o Ponto Cine está ali, as traças. Eu não tenho mais coragem de ir ali, porque eu fico com medo. Realmente eu fico com medo. Assim, a cidade é tão difícil. Né? Quando você tem a cidade inviabiliza, né, as práticas culturais nesse sentido. Né? Poxa, é triste. Assim, e não é um lado de Guadalupe, próximo da Avenida Brasil. Poxa, mas tem casas muito boas ali. Você vê que tinha, assim, o responsável pelo projeto não foi maluco. Ele viu potencial. Mas com a violência, né? o entorno violento, com a competição que nós temos hoje, que é das plataformas de streaming de cinema, né? Que substituíram, acabaram com as locadoras também. Né? É aquela coisa do Walter Benjamin. Chega um projeto novo e engole os projetos anteriores assim, com uma bocada só. Né? Comeu, acabou. Quer dizer, quem vai abrir uma videolocadora de clássicos? Não sei, aqui tinha. Eu assistia a muitos bons filmes aqui. Eu catava aquela coisa da gente, de pescaria e tal. Mas... sim. Mas tem o streaming, tem a Netflix e outros, né? Não é mesmo. A Netflix. Eu não a experiência de assistir... A experiência de assistir coletivamente uma obra, ela é, assim como o teu sogro falou, de ter estado presente no jogo, 120 mil pessoas, ela é insubstituível, né? Essa experiência de apreciação coletiva da obra, ela é insubstituível. Não tenha dúvida. Assim, é o cinema dele. É o cinema. Assim,
E a gente vai vendo. Eu vi Carlota Joaquina, eu vi o Central do Brasil, Terra Estrangeira, todos esses filmes no cinema. No cinema. Eu queria até reassistir a Central do Brasil, porque eu me lembro que tem cenas de documentário ali, né? Esse pessoal o Walter Salles, ele vem do documentário, né? A quantidade de gente que era documentarista, ou trabalhava em publicidade, ou fazia as duas coisas, é grande, né, desses diretores. E assim é um filme que eu queria ver outra vez. E Terra Estrangeira também, porque tem aquela cena do navio, né? É isso que é o cinema, né? Uma cena que você guarda, que vira a cena de cartaz, mas no filme aquilo ali tem uma potência enorme. O navio está assim inclinado, né? E simboliza todo o fracasso daquele pessoal que sai do Brasil, vai tentar a sorte em Portugal, mas fica como que encalhado, né? Fica encalhado, né? Cenas que ficam para sempre, né? Sim. Passam a fazer parte do nosso imaginário. Fazem parte do nosso imaginário. Fazem parte. Cícero, a gente está chegando a 1 hora, né? Que é o tempo limite. Você gostaria de fazer suas considerações finais? Hoje eu assisto, aqui a criançada é Laila, eu, Francisco e Cecília, e a gente assiste a filmes também. O Chico não gosta tanto de cinema, Cecília adora, empolgada como é o meu irmão, e houve uma vez que nós fomos os 4 assistir a Toy Story. E, assim, foi uma choradeira. Eu sou apaixonado por Toy Story, né? E um dos títulos que eu tinha dado à minha fala era A Infância em Technicolor, porque a infância é sempre mais colorida do que a vida adulta, né? Depois da infância, a imagem vai ficando um pouco mais desbotada. Mas eu gostei do título Último Canto do Cine. Acho que a gente continua fazendo parte do audiovisual cada vez mais. Mas talvez o cinema, como nós conhecemos, as salas de cinema, sobretudo, já se foram. Vão se transformando, né? Foram. Bom, agradecer muito a você, né, por ter visitado a tua memória afetiva e ter dividido com a gente esses eventos, esses momentos que são certamente muito importantes. Agradecer pela tua atenção, a tua amizade em aceitar esse convite, né? A gente vai, semana que vem, receber aqui o Marcelo Mourão, ele é poeta, é pesquisador, ele vai falar da poesia verbalista do Rio de Janeiro, né, que é a pesquisa dele de mestrado, vai contar histórias também relacionadas ao cinema, à memória afetiva dos filmes, e eu conto com a tua audiência, com a audiência das pessoas que estão nos acompanhando agora, e agradecer muito, né? Anotei aqui os filmes que você falou, que eu não assisti, inclusive ET, para poder assistir, né? Graças ao teu testemunho aí, como espectador de cinema, como professor, como poeta. Muito obrigado, uma boa noite, e conte sempre comigo, porque eu estou sempre contando com você. Tá bom, Erivel. Grande abraço. Grande abraço. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Até a próxima, até semana que vem. Fica bem. É um filme também. Tchau. Até mais. Vou fechar aqui. Até mais. Dá licença.